queria que vocês abrissem, por favor, em Salmos capítulo 19, por favor. Salmos capítulo 19. Em seguida nós iremos fazer a exposição desse maravilhoso texto, tá, gente? Esse texto é maravilhoso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória. Quero ler com vocês, queria falar hoje um pouco relacionado a lei do Senhor é perfeita, amém? A lei do Senhor, ela é perfeita. Você concorda comigo? Amém. Concorda ou não concorda? E eu sei que vocês não tomaram café, tá? Eu entendo. Eu também não tomei, tá? Está um pouquinho quente, que eu sei, tá? Está quente, mas Deus é bom, amém, gente? Amém. Deus é muito bom. Vamos ler. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor, amém? A lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpídio e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos te dar graça, que tu és bom, misericordioso e eterno. E eu peço a tua ajuda para que nessa noite nós possamos meditar na tua palavra com muita sabedoria e muita graça, Senhor. Que o teu santo amor, que a tua santa misericórdia esteja sobre nossa vida. E que juntos como o teu povo, como o teu servo, que possamos te amar verdadeiramente, Senhor. Que tu és bom, maravilhoso. E que o Senhor não nos desampare, Pai. Que tu és Deus maravilhoso. Nos abençoa, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Poder sentar, tá, gente?
Graças a Deus. Amém? Deus é muito bom. Aleluia. Amém. Graças a Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Toda glória. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém, gente? Esse é um texto aqui que eu gosto bastante de pregar, esse texto aqui nos revela um dos pontos que são essenciais, sabe, da nossa fé, que é a revelação especial do Senhor, onde Deus revela ao seu povo, por meio de sua palavra, seu evangelho, amém? E é por meio desses que a gente tem que entrar na imagem da revelação de Deus, quando Deus se mostra ao seu povo por meio da sua palavra, tá? Vou voltar a deixar isso aqui de reserva. Se tiver algo muito bom, vamos ficar com esse aqui, tá? A Ele a glória. Deus é muito bom. Amém. Graças a Deus. Tá? Amém. E Deus é aquele que se revela por meio de sua palavra ao seu povo. E nós temos que ter essa compreensão quando nós abrimos a palavra. Deus é Deus que fala ao nosso coração. Amém, gente? A gente acha que vamos ouvir uma voz miraculosa vindo do céu, meu filho amado. Não, isso aí aconteceu com Jesus, amém, gente? Conosco, quando a gente abre essa palavra, o verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita, amém, gente? A palavra de Deus ela é perfeita em todo o seu aspecto. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê perfeição no que Deus fala. Por que, pastor, Deus é perfeito naquilo que Ele fala? Porque toda vez que você lê a Bíblia, você se acha ali dentro dela. Você vê suas falhas, você vê seus erros, você vê suas limitações, e as suas fraquezas são reveladas, né, gente? É como fosse um espelho, e esse espelho começa a mostrar todas as nossas falhas, arranhões e aquilo que nós precisamos mudar, amém, gente? Então essa palavra, ela transforma a vida do cristão, amém? Então essa palavra, toda vez que a gente lê ela, nós somos transformados por meio dessa palavra. Porque nós temos que ler a palavra com fé. Amém? Você não pode ler a Bíblia por ler. É ler com fé. Como assim, pastor? Fé que Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou imaginamos. Principalmente com nossa vida. Mas por que, pastor, com nossa vida? Porque às vezes tem erros nossos, tem pecados nossos que a gente luta tanto, faz de tudo e às vezes a gente não consegue nem mudar. Ou sair dentro daquela situação ali adversa. Então você tem que orar e ler essa Bíblia com fé, com ânimo e com prazer, sabendo que Deus é poderoso, que Deus está ali pronto para trazer sobre nossas vidas a graça e o seu favor, amém, gente? E é isso que o próprio autor aqui de Salmos, ele quer falar. Ele diz dessa forma, que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a nossa alma, amém, gente? Se você vê uma pessoa que está doente da alma, que está com a alma sangrando, uma alma culpada, uma alma totalmente derribada, lance essa palavra a essa pessoa, e pega essa pessoa e joga ela para dentro da Bíblia, e ela sairá de lá restaurada, amém, gente? Esse é um dos pontos que nós devemos sempre lembrar na nossa vida, que a palavra de Deus restaura a nossa alma. Quantas pessoas nós conhecemos que estava triste, ansioso, com depressão, e começou a ter uma amizade plena com essa palavra, tornou amigo dessa palavra, e Deus retirou essa pessoa de lá. Deus restaurou a vida daquela pessoa. Eu cansei de ver pessoas serem restauradas por meio dessa palavra, gente. Essa palavra restaura vidas, amém? Basta nós crermos como cristãos genuínos que somos. Um dos pontos aqui que eu quero tratar com você é que a palavra do Senhor é perfeita, amém, gente? Ela não tem defeito.
Se você ler a palavra do Senhor e achar nela defeito, por favor, me procure. Eu quero que você me apresente algum defeito nessa palavra. Ela é completa, né, gente? Tudo sobre nossa vida vai estar aqui nessa palavra. Se você quiser falar sobre casamento, aqui vai ter nessa palavra. Se você quiser falar sobre o emprego, vai estar aqui nessa palavra. Se você quiser ver sobre vida cristã, sobre criação de filhos, vai estar aqui contigo nessa palavra, amém, gente? E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ou 17, diz o seguinte: a Escritura é suficiente para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é suficiente na sua vida. Você não precisa de mandingas como muitas pessoas vivem hoje. Se você crê na palavra de Deus, você não precisa ficar com aquela mandinga antiga que muitos tinham. Tira a mão da cabeça, senão tu vai estar agora no teu pai. A sandália que está ali, desvira, porque senão tu está trazendo não sei o que para a tua vida. Eita, e não passa por debaixo da escada que é 7 anos de azar. Eita, o gato preto passou. Gente, para com isso. São mandingas que a Bíblia diz que não tem validade alguma e com o tempo perece. Amém, gente? Então toda vez que você se lembrar, lembre que a palavra é suficiente para tudo. Você não precisa fazer absolutamente nada. Pastor, mas meu marido está assim em casa, eu vou botar uma rosa debaixo do seu colchão, a rosa vai morrer e você perdeu de ver a beleza da rosa. Vocês entendem como quando a gente tem fé na palavra, você não precisa de mais nada a não ser ela? Quando você abre a sua palavra, eu não estou dizendo para você colocar em cima da tua estante ali, Salmo 91, e deixar a poeira tomar conta dela. Não é isso. É você viver o Salmo 91. É você ter ela no seu coração. Porque muitas pessoas dizem: não, pastor, eu boto aqui na minha porta esse Salmo 91 para que o diabo não entre. O diabo, se você der essa brecha e não tiver Cristo ali na sua vida, gente, ele entra, senta e ainda toma café com você. Você, mas por que, pastor, é assim? Porque Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4. Tentado por quem? Pelo diabo. O diabo sabe de Bíblia, gente. O diabo sabe de Bíblia. Então não adianta você chegar aqui e escancarar na cara dele: sai daqui. Não, é você viver. É você praticar e ter essa palavra no seu coração. É nos momentos da sua vida adversa, momentos de pecado, você viver essa palavra. Aí sim você vai ver o efeito e a vida que essa palavra tem. Porque muitas pessoas, elas apenas leem a palavra, mas não querem viver ela. Sabe como é? Eu leio, faço devocionais, pastor, com quem for, mas eu não gosto de praticar não. Quando é para chamar palavrão, pastor, eu meto minha boca no trombone e chamo palavrão mesmo. Pastor, quando é para tratar o mal, o outro mal, eu não quero nem saber, pastor, eu trato mesmo o outro mal. Isso não é viver a palavra de Deus, amém, gente? Viver a palavra de Deus é se abnegar das suas próprias vontades, amém, gente? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: a palavra de Deus é como uma espada de dos gumes. Quem é que já leu a palavra e se sentiu confrontado? Eu. Pensei que ia ser só eu. Amém. Tem mais gente. Toda vez que você lê a palavra do Senhor e Deus começa a transferir para você as suas responsabilidades como uma pessoa que se diz de Deus, é uma maravilha. E a coisa mais linda do mundo é quando Deus diz: não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, há de ser revelado. Então não adianta você tentar fazer isso todo debaixo dos panos, porque sua casa cai. Amém? Amém não, né? Amém não. Amém. Não, pastor, não é amém não, porque deixa com o meu negocinho, pastor, debaixo dos panos. Não mexe aí não. Deus mexe. Deus mexe. Porque quando você diz que é dele, e você está vivendo o que ele, ou você não está vivendo aquilo que ele pede para você viver, é o nome dele que é manchado, não é o seu. Então ele vai revelar os seus podres mesmo, para todo mundo ver. Amém, gente? Amém. Por isso que a palavra do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita em todos os sentidos. Você não vai escarnecer dessa palavra, até enquanto ele não deixar. Amém, gente? Ele deixa até um certo ponto, daqui a pouco ele vai barrar você, para você fazer o que ele quer. Isso é maravilhoso. Amém, gente? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deus, ele é digno de confiança. Você concorda nisso? Deus é o seu confidente fiel. Amém? Toda vez que você tiver qualquer situação, estiver passando por qualquer coisa, abra seu bico, abra sua boca e converse com Jesus. Ele é seu confidente.
Amém? Não é seu amigo que quando pega você na sua fraqueza, você fala alguma coisa, ele usa contra você. Deus nunca fará isso com você. Toda vez que você abre sua boca, Ele vai trazer meios de restauração para a sua vida. Então é por isso que o cristão ele tem que ter hábito de confessar os seus defeitos, pecados e falhas ao Senhor, porque Ele é o nosso confidente fiel. É a Ele que devemos toda a fidelidade. Amém, gente? Deus é aquele que te dá sabedoria. Deus é aquele que te capacita a viver conforme Deus quer. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá e não passa em rosto. Tiago fala sobre isso. Pastor, falta tanta sabedoria na minha vida. Você já pediu a quem pode te dar sabedoria? Às vezes nós ficamos com a nossa vida ali presa, uma vida travada, é porque nós esquecemos de pedir a quem pode nos dar ajuda, gente. Porque às vezes falta até preguiça de abrir nossa boca e dizer: Senhor, me ajude nisso aqui que eu não sei como resolver. E as pessoas vivem batendo cabeça, vivem com a vida parada, vivem com a vida quebrada, porque não sabem pedir a Deus socorro, pedir a Deus ajuda. Muitas pessoas preferem falar com um amigo, conversar com um amigo, do que conversar com Jesus. Você já parou para ver que quando você está no seu momento de pressão na sua vida, a primeira coisa que você vai é ir na sua amiga, ir no seu vizinho, ir no familiar. Gente, a primeira pessoa que você tem que ir nos momentos de dificuldade é em Deus. E dizer: Deus, me ajude, porque eu estou passando por isso e eu não sei como sair dessas coisas. E a Bíblia diz que Deus é aquele que traz sobre nossa vida a sabedoria, a verdadeira sabedoria para resolver as coisas dessa vida. Porque o povo cheio de sabedoria é a gente. A gente só quer resolver do nosso jeito, gente. Nós só queremos resolver da nossa forma. Isso é pecado. Porque a nossa forma ela é carnal. A gente só quer resolver as coisas na briga, na gritaria. Pode prestar atenção. Vou dar um exemplo para você. Quando você tem alguma coisa para resolver com alguém que é olho a olho, você nunca sabe conversar de maneira civilizada. Ou você bota o dedo na cara, ou você grita, você briga, você se esperneia. Aí está o grande problema nosso. A gente não sabe resolver as coisas como deve ser resolvido. Que é com sabedoria. Porque uma resposta branda desvia o furor. Uma resposta tola suscita a ira. E nós temos que parar com isso, de sempre dizer: pastor, eu vou dizer umas verdades na cara de fulano. Isso daí só vai suscitar ira nos outros. Porque a sua verdade vai vir recheada de carnalidade, de pecado. Por mais que seja uma verdade, amém, gente? Não estou dizendo que não é. Mas a forma como você se expressa vai trazer mais ira e ódio. Não vai trazer alívio e não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, você colocou mais lenha na fogueira. Amém, gente? A forma como a gente fala diz muito. Vou dizer para você: Léo, pega esse aqui, Léo. Léo, meu amado, por favor, deixa você pegar essa mesa de som aqui, meu irmão. Foi duas vozes, foi duas ações, mas totalmente diferentes. Então a forma como você se coloca vai dizer como vai ser a reação do outro. Amém, gente? Se você não está pronto para falar com alguém, cala sua boca. Seja tarde para falar e pronto para ouvir. E tarde para se irar. Porque a gente tem uma mania de ter o chamado pavio curto na nossa vida. E a gente ama um chamado bode expiatório, né? Vou lhe explicar o que é o bode expiatório. Você está cheio de ira. Aí você só quer uma pessoa para descontar a raiva naquela pessoa. Aquela pessoa não tem nada a ver com nada. Mas só porque te faz uma raivinha, você vai lá e explode com aquela pessoa. Isso é pecado, isso é injustiça. Amém, gente? Quem era para você realmente explodir de fato, você não explode por medo, por vergonha, por qualquer outra coisa. Não sei porquê. Mas não explode. Mas com quem só quer teu bem, aí você só afasta as pessoas da sua vida que quer teu bem e te ama. E por que a gente é assim? Já parou para pensar? Por que a gente é assim? A gente só afasta as pessoas que nos amam de perto da gente, com o nosso jeito carnal, de brigar. As pessoas dizem que é só o nosso bem e a gente fica ali brigando, insistindo, dizendo, arrumando confusão com aquelas pessoas, botando o dedo na cara. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar de perto de nós quem quer nosso mal, gente. Quem não presta, você sabe quem é. Amém? Mas você gosta de estar trazendo para perto da sua vida aí um problema particular? Sim. Depois não diga: Deus, fulano trama contra mim, que inveja de mim. Mas quantas vezes Deus já mostrou que aquela pessoa não pode estar perto de você? Perdemos as contas, né? Quantas vezes Deus já fez isso conosco? Mostrou aquelas pessoas: ó, não é teu amigo, não é tua amiga, tira de perto de você, não traz para dentro da tua casa. Quantas vezes já aconteceu isso? Inúmeras. Perdi às vezes
Perdi as vezes e quantas vezes as pessoas trazem mulheres para dentro de casa com homem dentro de casa. Amém, gente? Com homem dentro de casa. Gente, respeita ao menos seu marido, amém? Respeita a sua esposa. Não, pastor, é só uma amiga minha, mas está socado na tua casa. Amém, gente? Cuidado com isso. Uma pessoa que lê a palavra e está direcionadamente se aprofundando nela, não cai nessas armadilhas, gente. Porque a Bíblia diz que a lei do Senhor ela é perfeita, ela alerta o cristão, ela abre os olhos do cristão, ela abre o coração do cristão. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O verso 8, vamos ler comigo, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Deus, Ele tem os seus preceitos retos. Deus é justo e moralmente correto. Né, gente? O que é uma pessoa moral? É quando a gente diz às pessoas assim: olha, você não pode falar mal dos outros. Isso é uma forma moral de agir, né, gente? Deus, Ele é moralista nesse sentido. Quando Deus diz: guarde sua língua, cuidado com a sua língua, não fale da vida dos outros, não destrua a vida de ninguém. E a Bíblia diz que aquele que o homem planta com sua boca, ele vai colher. Tem pessoas, eu digo isso dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que começam a fofocar, falam quando a coisa explode. Eu não falei nada demais. Já viu aquelas pessoas sonsas que gostam de tirar a sua? Eita, tira logo a sua. Não foi eu, não. Foi bem assim que eu falei, não. Foi assim que você falou. Agora que a bomba explodiu, você sai passando para você, você quer tirar, né, quer sair de fininho. Agora colhe as suas consequências. Então cuidado com aquilo que você fala. Se não cabe a você, não entre. Amém, gente? Se não for da sua alçada, também não queira ouvir. Amém? Porque às vezes a gente fica emprestando nossos ouvidos ao diabo. E as pessoas que não querem nada com Deus. E a gente fica ouvindo a fofoca, trazendo para a nossa vida. Gente, é assim, tá? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons. Você não gosta de fofocar. Você é uma pessoa que não quer saber da vida de ninguém. Amém? Mas se você ficar perto de uma pessoa fofoqueira, daqui a pouco você está falando da vida dos outros. Você está criando rancor no seu coração. Você está criando ódio no seu coração. E eu digo a você, não foi para isso que Deus lhe chamou, não. Amém? Quantas pessoas eu cansei, meu pai, antigamente, né? Quando comecei na igreja, pô, rapaz, fazer uma coisa por ator, rapaz, vamos orar por fulana, ou por fulano, o que foi, rapaz? Aí começa a meter o pau no dedo dos outros. Isso não é pedido de oração, amém, gente? Isso é fofoca. Pedido de oração é quando, rapaz, vamos orar aqui, fulano, rapidinho. Eu não posso falar aqui de detalhe, não, mas vamos orar. Peça para que Deus tome conta, Deus tome providência nessa situação. Isso sim é um irmão que está preocupado com o outro. Amém, gente? Porque tem coisa que a gente não pode falar. Amém? Deus, Ele é justo e Deus é correto. Se Deus é justo, gente, e Deus é correto, nós devemos ser também. Amém? Seja justo. Seja correto com as coisas onde você vive. Quantas pessoas ouvem, pastor, é sangue do meu sangue, ninguém mexe não. Esse sangue do teu sangue é uma pecinha tão rara, né? Pastor, é meu sangue, é minha família, eu faço tudo que o Senhor quiser. Eu até brigo, pastor, pelo meu. Gente, justiça é um dos compromissos do cristão. Você deve ser justo com as pessoas. Quando você estiver diante de uma situação e as pessoas começarem a falar sobre tal situação, julgue de forma correta. Ah, pastor, mas é dos meus. Não importa que seja dos seus, seja justo, porque Deus é justo. Amém, gente? Deus é tão justo que quando a gente peca, quando a gente falha, Deus traz sobre nós a punição, gente. A gente colhe porque Ele é justo. Amém? Ele é justo, seja correto com suas ações. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas trazendo sempre, puxando a sardinha para o seu lado. Ou para o lado do outro. Gente, seja justo, amém, gente? Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente que está de frente da igreja, eu digo a vocês, eu sou por vocês até a morte. Mas se você estiver errado, infelizmente tem que ser contra vocês. Amém, gente? Se você não for sincero, quando perguntar, foi assim? Foi, pastor. Foi não. Seja sincero. Fale a verdade. Porque o que eu vejo de pessoas que não gostam de falar a verdade, está fora do gibi. Vivem debaixo de mentira. Isso me incomoda demais. Porque uma pessoa que é de Deus, ela fala a verdade, gente. A mentira, ela não faz parte da vida do cristão. Não ache normal um cristão mentir.
Amém? Não acho normal, pelo amor de Deus. Certa vez, um homem chamado Tomás de Aquino, né, estava na sua imensa biblioteca com seus discípulos, e os seus discípulos foram ver o pôr do sol, e um grita: Tomás de Aquino, corre aqui que tem uma vaca voando. Ele deixa o que está fazendo, deixa o que está fazendo, corre para ver a vaca voar. Os seus discípulos começam a rir, a brincar, e ele olha e um pergunta: e você acreditou que uma vaca estava voando? Ele disse: é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. Doeu ou não doeu? Meu filho, quando eu li isso no livro, rapaz, isso daí é muito pesado. Porque às vezes a gente se acostuma com a mentira, a gente aumenta as histórias, a história chega de um jeito pra gente, a gente vai lá e aumenta a sua gente. Cuidado com isso. Você começa a se viciar na mentira. Você estava onde? Estava ali, em tal canto. Diga a verdade: eu estava ali fazendo isso, estava com fulano e com cicrano. Amém, gente? Porque Deus ama isso. Porque Deus é o Deus da verdade. Amém, gente? Deus, ele é puro. Concorda comigo? A Bíblia diz que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Pessoal, Deus é um Deus que Ele vai transformar você todos os dias. Goste você ou não. É por isso que quando a gente, crente, é cristão, se converte, entrega a nossa vida a Jesus, a gente começa no processo de transformação. Pastor, é difícil demais ser crente. Teve um que um dia desses, passou e me chamou: meu irmão, vim aqui, meu irmão, me converti, meu irmão, que bênção, mas já está ficando difícil as coisas, porque nossas escamas caíram, meu irmão. E aquilo que para você era normal, para Deus não é. Ele vai chamar você a transformação, porque Ele é o quê? Puro. O mandamento do Senhor é o quê? Puro. Então toda vez que você lê a palavra e você tiver em impurezas, em pecados, Deus vai chamar você a ser puro, porque Ele é puro. Ele vai transformar a sua vida. E é isso que faz o diferencial daqueles que servem e daqueles que não servem. É por isso que o ímpio, ele não gosta de ouvir as verdades do Eterno. Porque toda vez que você fala as verdades do Eterno para o cristão, ele é confrontado. Imagina só você chegar para um homem e dizer: pare de adulterar, pare de trair sua esposa. Ele vai ficar chocado, porque para ele é muito normal viver naquele contexto. Pare de enganar os outros, pare de enganar a si mesmo e viva para Deus. Quem gosta de ouvir isso? Porque o mundo está acostumado a viver diante da impureza, gente. O mundo quer a impureza, o mundo tem prazer na impureza, o mundo quer isso todos os dias. E você abre os seus lábios falando dos mandamentos do Senhor, dizendo a Ele: não roube, não minta, não fira a santidade do Senhor. As pessoas ficam chocadas com isso. Porque para elas nós é como vivemos em outra dimensão. Por quê, gente? Porque as pessoas não estão acostumadas a viver com regras. Observe, se você pega pessoas e coloca regras para elas viverem, elas se incomodam. Porque o ser humano, ele não gosta de limite. Ele quer viver extravasado. E nós não somos assim. Nós queremos um limite. Quem dá esse limite é a palavra do Senhor. Por mais que o nosso eu carnal queira viver extravasado, Deus nos freia pela sua graça. Deus nos freia pela sua graça. Só um coração cheio da palavra do Senhor pode ser totalmente limpo e sem mancha alguma. A palavra do Senhor é aquele que ilumina nossos olhos. Deus clareia o nosso entendimento espiritual, minha gente. Uma mente cheia de trevas, ela nunca vai compreender a verdade. Observe de forma muito plena. Uma pessoa que tem um pensamento de trevas, quando você... Mas eu vou dizer para você. O mundo hoje diz o seguinte: somos a favor do aborto, né? Já viu? Tem muita gente assim a favor do aborto. E a Bíblia diz que ele é contra. Deus é contra, é bíblico. Isso está nas Escrituras, não é eu que estou falando. Havia alguns sacrifícios a crianças ao deus Moloque, que era um deus que se colocava com as pernas cruzadas, com as mãos assim, e ele era totalmente de bronze. E embaixo dessa mão aqui era colocado como se fosse tochas de fogo, até ficar vermelho. Quando a criança saía ali do busto da mãe, eles eram entregados a esse deus Moloque, que jogava a criança ali quente, e a criança ficava se embolando de dor até a morte. E Deus fala sobre isso, que ele é totalmente o quê? Contra.
Aí você pega uma mente desse povo, uma mente totalmente terrível, depravada, e diz a ela, Deus é contra isso, ela se choca. Porque a mentalidade delas é que existe um Deus que está pronto para aceitar tudo que ela aceita, ou que ele aceita, e está tudo certo. Isso é uma mentira, né, gente? Ou nós vivemos o que Deus vive, ou senão a gente nunca vai viver o que Deus quer que a gente viva. Porque nós não podemos criar um Deus para nós, amém? A gente tem que ter cuidado com isso. Porque muitas pessoas acham, só porque eu falo no nome de Deus, Deus está comigo. Não é assim. Amém, gente? Não é assim. Aqueles que são meus, ouvem as minhas palavras e as praticam. Amém, gente? Se você não escuta a palavra do Senhor e você não pratica a palavra do Senhor, não é dele. Pastor, isso é uma palavra muito dura, mas quem falou foi Jesus. Aqueles que são meus ouvem as minhas palavras. É por isso que quando você escuta a palavra do Senhor dizendo o seguinte, arrependei-vos, esse caminho que você vive não está certo, automaticamente você revê seus conceitos. E diz, realmente eu estou errado, não posso viver isso dessa forma. Porque Deus odeia isso. Amém? Deus ilumina os nossos corações. Salmo 119, 105 diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Gente, se você tiver com alguma dúvida na sua vida, leia a palavra. Pastor, eu estou tão atribulado, leia a palavra. Chore dentro dessa palavra, comece a meditar, abra nos Salmos 119, leia ele até cansar, abra no livro de Provérbios, leia até cansar, e você vai ver Deus fazendo maravilha na sua vida, transformando você. Quantas pessoas eu vejo, pastor, eu queria ter a vida transformada, mas não ora. Pastor, eu queria ter a vida transformada, mas não lê a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, como é que você quer ter a vida transformada se você não tem contato com o Criador, com o Todo-Poderoso? Eu cansei de ver pessoas dizer, pastor, eu estou nessa vida, pastor, eu queria sair dessa vida. Eu fiz, o que é que tu está fazendo para sair dessa vida? Pastor, nem sei, nem saber sabe, gente. Pessoal, isso é terrível. Isso é terrível. Por que, pastor, isso é terrível, gente? Deus nos deu a sua palavra, por meio de seus profetas e apóstolos, está na sua mão. Você não lê, porque você não quer. Cale preguiça. Gente, você está nessas horas voaram mesmo? Impressão minha. Voaram. Está cedo, né? Você está cedo. Verso 9, gente. O temor do Senhor é limpídio e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Um dos pontos que nós devemos ter para o Senhor é reverência, gente. Reverência é um dos pontos principais na sua vida. Como assim, pastor, um ato de reverência? Eu vou dar um exemplo para você. O maior aspecto de uma pessoa que serve a Deus é quando ela está sozinha em um ambiente que não está pastor, não está os membros da igreja onde ele congrega e não está ninguém que ele conhece. E ali ele não vai pecar. Eu já vi pessoas, vou dizer a vocês, não se choquem, já vi pessoas dizendo assim, era crente de igreja, enfim, fazendo parte até do ministério, e eles diziam assim, rapaz, esse ano eu vou para a Bahia no período de carnaval. Eu vou lá carnaval lá, isso dentro de igreja, viu? Eu vou fazer tudo que não presta, depois eu volto para aqui na minha cidade. Ser pastor, isso é chocante, existe pessoas assim. Que quando sai da sua zona de convivência, eles revelam que verdadeiramente eles são hipócritas. Gostam de viver de máscara. O que você é aqui, seja no seu trabalho, seja na sua casa, onde você for. Porque tem pessoas que aqui é uma maravilha, mas em casa é um demônio. Amém? Vou dizer para você. O marido chega cansado de casa e o homem tem um problema com ele, que é o estado de silêncio que ele tem. Não sei se os homens têm isso, eu tenho estado de silêncio, eu tenho demais. Sentar no canto e ficar calado. É o homem. Está calado por quê? Por que eu estou calado? Vai falar nada não, né? Aconteceu alguma coisa, quer dizer nada. A gente não aconteceu nada, isso está calado. A Bíblia diz, é melhor morar numa casa onde tem muitas goteiras do que morar numa casa de uma mulher rixosa. Uma mulher no pé do ouvido. Olha, nojento. E o homem lá calado. É o estado dele, gente. Respeita, né, gente? Respeite. Cada um desses momentos, concorda comigo?
tanto o homem como a mulher. A mesma coisa a mulher tem seu momento também de dificuldade, suas limitações. E a mulher é mais falante, pode prestar atenção. Quando ela chega perto do homem, ela começa a falar. Não, porque não sei o que, conversar e puxar assunto. E o homem, ele não tem esse programa dele de conversar. Ele fica olhando só para cada mulher. É verdade. É verdade. É. Menino, complicado isso. Complicado. É verdade. Essa não é? É de fábrica, gente. Às vezes é porque a gente não respeita. Tem uns que vem quebrar meio de fábrica, de um curto-circuito, e gosta de falar. Mas eu digo a vocês, a minha esposa, ela pode conversar com vocês tranquilamente, ela vê, calada, eu não levo problema para casa, não gosto de levar problema para casa, não gosto. Pode perguntar ela qual foi o dia, não gosto de levar problemas para minha casa. Minha casa é sagrada, né, gente? Lugar de paz. Pode ter comido fogo no trabalho. Não vou dizer nada a ela, ela vai ficar, ela não merece ouvir problemas, amém, gente? Amém ou amém? Porque tem um que chega, tu não me estressa não, porque hoje estou com a molesta, né? Tem um que é assim. E não é dessa forma, é um homem santo, um homem que vive pela palavra, não vai tratar nunca a esposa dessa forma, hein? Até o tom de voz para com a mulher é diferente, amém? Ele não pode alterar a voz para a sua esposa de jeito nenhum, amém? Gritar, botar o dedo no rosto e brigar e tal, não, gente, ele é a ponte de equilíbrio, amém, gente? A mulher também. Porque quem tem poder de edificar a casa só é uma pessoa. Quem é? Que Deus falou. A mulher sábia, a tola, com o quê? É os seus feitos dentro de casa. Faz com que seu lar seja destruído. Cuidado. Cuidado com o que fala. Confusão com besteira. Fala demais. Briga por tudo. Mulher de pavio curto. Mulher que fica botando o dedo no rosto do homem. Quer ser autoridade mais do que o homem. Homem nenhum gosta disso. Você concorda comigo? Porque ele diz que o homem é o cabeça da casa. É bíblico, gente. Não é eu, não. É a Bíblia. Vós, mulheres, seja submissa ao seu marido como no Senhor. Eu sei que o mundo interpreta isso de forma totalmente errada. Acha que submissa é o homem chegar em casa lá um murro no olho da mulher. Não é nada a ver com isso, não é, gente? Submissão é como um homem se sentar e decidir alguma coisa dentro de casa. Ela escuta. Você está certo, meu amor. Confio na sua decisão. Amém, gente? Você está certíssimo e vamos embora. É assim, amém? Isso é submissão. Não é o homem tratar mal a mulher. Se eu me dar um soco na mulher e chegar ao meu conhecimento, eu estou falando de igreja, tá? Chegar ao meu conhecimento, eu ligo para a polícia, tá? Aí ele vai dar um choque na rotando. Amém, gente? O homem vai dar na rotando, murro lá, no chão. Já viu aquele policial pequenininho? Vai dar um murro nele agora? Bater na mulher é fácil, né, gente? Agora vai lá, dar um soco aqui. Nesse menininho aqui, esse muro miudinho. Vocês entendem, gente, como a nossa cultura ela tem uma imagem da Bíblia muito errada? Já viu? E o homem acha que é uma autoridade sobre a mulher, ele tem que gritar a mulher. Eu mando aqui nesta casa. Não, você não precisa nem dizer que manda. Automaticamente a mulher reconhece, os filhos reconhecem que você manda naquela casa, gente. Só com suas ações. Vou dizer para você. Eu quase que eu falo não sem querer, tá? Aconteceu essa semana. Aí ainda bem que ninguém chega por aqui não. Esses horários aqui o povo já fica gravado, o povo vai chegar aqui não. Mas eu falo você. Só me liga, pastor. Estou saindo de casa, meu amigo, eu tomei um choque. Eu parei, eu estava no trabalho, eu parei tudo. Eu falei, como assim? Eu saí de casa por quê? Foi o que aconteceu. Dá não, aquela mulher é difícil demais, tal, briga por besteira, pastor, não estou mais aguentando mais não. Eu falei, meu irmão, mas calma aí, cara, tem paciência. Como assim sair de casa e assim se resolve? Brigou e vai embora. Eu sei que quando a pessoa vai chegar numa posição dessa, porque vem rolando briga há muito tempo, mas só chega ao meu conhecimento quando vai embora, né? Eu estou indo embora, chega ao meu conhecimento. E essa pessoa, por quê? A pessoa me contou, pastor, olha só. A Bíblia, quando a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita, é porque é perfeita, gente. Olha o que a Bíblia diz. Retira a casa do teu, retira os pés da casa do teu irmão, senão ele vai acabar se aborrecendo contigo. Um familiar da esposa, vários, chegava de 11 da manhã e 6 da noite, todo dia.
Deixa eu falar mesmo, mas você não tá vendo que tá bom dar um tempo aí, não? O homem chegava cansado do trabalho. Queria descansar. Você não acorda domingo quando a gente chega do Binha, Léo, ruim aqui que trabalha. É ou não é? A gente chega cansado e quer o quê? Silêncio e descanso. Vixe, meu Jesus amado, a gente chega cansado, a mente chega e era gritaria de menino dos outros, era briga, não sei o que, isso aqui, era agoniado na sala. Ele, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, oxe, sabe por que está assim? Porque a sua mulher não me reconhece como cabeça dessa casa. Porque eu digo a você, eu digo por mim, se minha esposa olhar para mim, ela já sabe o que eu estou falando, o que eu estou sentindo e o que eu estou querendo fazer, ela se antecipa. E olha, eu quero olhar assim, ela já entendeu tudo, mas tem um que ficou na mulher. Que foi? Que foi? Está olhando para mim um pouquinho. Isso é feito dos outros, fazendo vergonha ao marido. É o quê? Diga, o que está olhando para mim assim? A mulher faz com o homem. Isso é pecado, gente. Você está ferindo a santidade de Deus quando você faz com o seu marido. Amém? E quando for para resolver alguma coisa, você vai resolver na frente dos filhos, não, tá? Resolve lá no teu quarto. Os dois se sentem e conversam feito gente civilizada. Amém? Amém ou amém? Deus é bom. E eu fico, meu irmão, felizmente, eu vou ser sincero com você, porque eu entro nesse estado, eu estou sendo chato. Eu me coloco nessa posição, eu tenho que dizer no seu rosto, meu irmão, você é um banana. E ele, pastor, é o que, pastor, você é uma banana, meu irmão? Me perdoe de verdade. Você não consegue resolver nada, né? Você não tem postura, você não tem nada. A mulher olha para tu e te respeita como? Me diga, sabe resolver nada, sabe nem dizer o não, tu tem medo até de dizer não para tua mulher. Tem que rever isso aí, né? Para rever agora, você vai resolver agora, você vai voltar para casa, vai resolver com seus corpos, vai saber como gente civiliza, você não vai gritar, brigar com ela, berrar ou bater nela, você vai sentar como um cristão, vai orar e dizer, minha filha, vamos usar a palavra para gente resolver esses problemas aqui dentro da minha casa e da sua casa. Amém, meu Deus? E ele fez e deu certo. Orou com a mulher, resolveu os problemas, deu tudo certo. Por que, pastor, deu certo? Porque a empresa fez tudo isso? Porque ele não se colocava na postura de um homem. Sabe o que é isso, gente? É quando tem coisas para se resolver dentro de casa, deixa para resolver quando tudo já está uma bomba. É assim, não é? Quando eu estou pegando fogo, e tu que fez isso comigo? Não, mas era para ter falado quando fez com você. Amém, gente? Porque tem pessoas que assim, quando tem uma briga, bota tudo, desde 1990 bota uma briga. Tu lembra em 2005 que tu fez comigo? Tu lembra em 2002 quando tu me empurraste naquela festa? Tem nada a ver, passou até o tempo de crente. Lembra. Pessoal, o que tiver de resolver, resolva hoje. Amém? Não deixe para depois. Uma pessoa que está cheia da palavra do Senhor e tem um temor do Senhor com o princípio da sabedoria em sua vida, resolva as coisas da forma correta. Amém, gente? Não deixe, não tenha vergonha, não tenha medo, resolva. Amém? A sua família precisa de você, homem. Tá? Vou dizer para você, amei a postura de um pastor, colega meu, amei a postura dele. Recém-casado, a mulher pegou, foi dar um grito nele na frente de todo mundo. Ele ficou bem tranquilo, disse na hora chegar o sangue feio, pastor, o sangue chega feio, chega de filho, fiquei com um lado do meio, ficou, vou ter um AVC. Chega em casa, sentei, olha, outro grito desse, que der mim, pode pegar as trouxas e ir embora, tá? Espero que você respeite o homem. Se não se casou com um menino, né? Você sabe disso. Que seja a primeira e a última vez. E de fato foi a primeira e a última vez. Respeito no relacionamento é muito importante. Sem respeito, não vai para frente. Amém? Homem que grita com mulher. Eu já vi homem estar com macho, né? Olha para isso, vai dizer que eu tô mulher. Estava com macho, não foi? Respeita a tua esposa. Por que está casado com ela então? Você está dando nome para ela. Pessoal, bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? De verdade. Quem quiser fazer, faz, tá? Concorda comigo? Quem quiser fazer, traz, gente. Quem quiser trair, traz, gente. Você está com essa liseira infantil. Parece aqueles adolescentes de 13 anos, quando tá 15 anos, está começando a namorico. Tava onde? Deixa eu ver, gente. É tudo velho, gente. Você está com essa besteira, não. Amém, gente? Ciúme besta, por besteira. Tava onde? Que demorou tanto? Pessoal, quem trai, quem perde, não é, gente? Concorda comigo?
Quem traiu é quem perdeu. Porque você perde uma pessoa excepcional, que para arrumar vai ser difícil, amém? E nessa geração, para você arrumar uma pessoa que te ama de verdade, está difícil. Concorda comigo? Está difícil. Eu digo a você de verdade, arrumar um homem hoje, um homem, está difícil. Homem mesmo que respeita a esposa, ama a esposa, carinho, atenção, está difícil. Eu digo porque a gente é pastor, conversa com vários pastores, é difícil, está difícil. Você só arruma homem brigão, bebarrão, viciado, gosta de bater, chega tarde em casa, não dá satisfação à mulher, não faz nada dentro de casa, nada, não ajuda a mulher em nada, até para comprar uma roupa. Para que esse dinheiro? Para que roupa? Quer dinheiro para quê? Para roupa? Não tem roupa não? Para que esse batom velho todo? É tudo assim. Vai comprar perfume verônica? Não. Vai comprar, né? Eu fico longe da minha mulher, viu? Longe da minha esposa, pelo amor de Deus. Fique perto aí, das irmãs aí, fica à vontade. Né? Minha mulher, quando ela chegar, ela está distanciada assim. Ela não aponta, você me outra. Até pela troca de olhar, ela já sabe. Ela bota um perfume lá, aquele, tá? Vou pagar a pizza assim, já sabe. Ela chega lá em casa, foi pelo olhar, foi. Amém, gente? Brincadeiras à parte, mas é isso. Amém? Fica de pé. Vamos orar.